Olá, pessoal. Bom dia. Vou iniciar fazendo um convite a todos vocês de me ajudar a acender uma luz nas pessoas que estão conosco neste momento. E para acender essa luz, eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou contar a minha história. Meu nome é Alexandre, eu sou mineiro, como vocês percebem pelo meu sotaque, né? Nosso sotaque é incomparável, o mais charmoso de todos. Mas eu sou professor, eu sou enfermeiro, e nessa minha trajetória, algo que me trouxe e me gerou muito impacto aconteceu quando ainda estava na adolescência, quando uma tia minha, a mais velha, irmã da minha mãe, desenvolveu um câncer de fígado e, desde sempre, fase final de vida e doença incurável, muitas pessoas acham e utilizam da palavra não fazer nada. E minha tia foi dado alta a ela para o domicílio, e eu lembro quando a gente foi visitá-la, que o olhar dela em si, a forma com que ela se apresentava, ela apresentava um olhar de muito sofrimento. E a minha tia relata que a fala dela foi: olha que absurdo, eu tive alta para morrer em casa. E aquele olhar dela mostrava um sofrimento muito grande, e eu já conhecia uma frase, que era uma frase que impactava muito, que a candeia da alma de alguém é o seu olho. Candeia de lamparina, de luz. A alma de ânima, o que nos anima. Então, a lamparina da alma da minha tia era uma lamparina que bailava, quase apagando, e com uma sensação muito grande de abandono e sofrimento. E o tempo passou. O tempo passou, eu me ingressei no curso de enfermagem, e por incrível que pareça, quando eu entrei no curso de enfermagem, o meu primeiro estágio, eu não esqueço o nome, era Dona Gabriela, uma senhora também com câncer de fígado, e quando eu entrei no quarto para atendê-la, eu identifiquei no olho dela o mesmo olho da minha tia que eu vi há anos atrás. E a acompanhante que estava com ela era uma acompanhante muito sofrida. Estava muito sofrida pelo tempo da doença e como a doença estava sacrificando a parente dela. Foi quando uma profissional de saúde entrou no quarto e viu a gente falando sobre a indignidade de sofrer no fim de vida. E ela me chamou no canto, chamou a acompanhante também no canto e disse o seguinte: ela está em fim de vida, é assim mesmo. Quando está em fim de vida, sofre muito. Eu não pensava que aquilo pudesse ser um sofrimento real e ideal. A gente pensa em acolhimento. Fim de vida, quando uma doença não tem o que ser feito, é preciso não fazer mais pela doença, mas ainda fazer pela pessoa. O tempo passou e eu, em busca daquela indagação de por que no fim de vida as pessoas sofrem tanto. Foi quando a primeira vez, em 1998, na Universidade Federal de Alfenas, onde me formei, foi um médico fazer uma palestra, Evaldo Assunção, e ele foi falar sobre tanatologia. E no meio da palestra de tanatologia, que era estudo sobre a morte e o morrer, ele trouxe a definição de cuidados paliativos. E quando ele falou que era cuidado paliativo, eu identifiquei muito com aquilo que era o meu grande incômodo desde o início. E essa imagem que eu trago é uma imagem que, para mim, reflete muito, segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de cuidados paliativos. Imagine uma criança recém-nascida, no finalzinho de tarde ela chora com cólica abdominal, cólicazinha intestinal. É muito comum quem já conviveu com uma criança. E o pessoal pega, dá remédio, benze, ora, e o choro vem. Mas quando a mãe pega essa criança, não significa que a dor passa, mas a criança suporta passar por aquilo de forma mais confortável. Isso é cuidado paliativo. Ninguém está falando que cuidado paliativo vai curar doença, mas cuidado paliativo vai ajudar com que a pessoa passe pela doença, passe pela condição de sofrimento de forma menos sofrida. E que essa lamparina que a gente traz, que é a lamparina da alma, da ânima,
possa não ser apagado. Foi quando descobri que cuidado paliativo era isso. E durante todos esses episódios e tudo isso que eu passei, eu me formei, entrei para trabalhar com gestão hospitalar, fiquei 18 anos gerindo a equipe de enfermagem de um hospital, dando aula, desde sempre fui professor, e fui fazer uma pós-graduação em gestão pública em saúde no Rio de Janeiro. Foi quando estava instalando as unidades de polícia pacificadora nos morros. O meu grupo da pós-graduação ficou de visitar o Morro do Alemão para conhecer como era a gestão pública dentro do Morro do Alemão. Por incrível que pareça, mais uma vez, a gente foi fazer uma visita domiciliar e a primeira visita domiciliar que a gente fez era de um senhor, não era uma doença oncológica, mas era também um senhor em fase final de vida, com uma doença ameaçadora de vida, totalmente abandonado, totalmente em sofrimento. E aquele dia eu percebi assim, que existia de alguma forma um chamado para trabalhar com quem estivesse no fim de vida e em sofrimento. Nesse mesmo dia, nós fomos convidados para conhecer na Lapa uma casa em que uma mulher trans, profissional do sexo, que liderava a noite da Lapa, ela adotou um lugar abandonado dentro da Lapa e ela cuidava nesse dia de 19 pessoas que eram profissionais do sexo, porém em final de vida com doenças infecto-contagiosas, em que o Estado não tinha visto essas pessoas, ou não acessava essas pessoas, e ela dava conta de cuidar dessas pessoas. E eu pensei, gente, se essa mulher faz isso aqui, não é possível que a gente não consegue fazer isso nos hospitais, nos domicílios. Nesse dia, por incrível que pareça, era 2010, 2011, foi quando conheci Marielle Franco, que estava fazendo essa visita no dia. E eu disse que era impossível a gente assistir tudo aquilo e não entender como que isso não poderia ser feito numa favela, e que eu queria pesquisar no meu doutorado, eu já tinha acabado o mestrado nessa época, que eu queria pesquisar como as pessoas morriam em condição de favela. Já me intuía que morria melhor do que no asfalto pela união das pessoas que moram na favela, mas eu não tinha certeza disso. E aí foi quando Marielle me disse, se você quer entender o cuidado, precisa primeiro atender o abandono. E me convidou para ir para a favela da Maré. Conhecer um pouco como que era o sistema de saúde da Maré. Muito complexo. Portanto, que eu não consegui ficar na Maré. Fiquei 8 meses. Fui convidado por ela mesma, Alexandre, vamos procurar outro morro, porque estava começando outra favela, estava começando uma jogada de operação de tomada da favela da Maré. Fui para o Morro do Batô, que é um morro também que eu brinco que foi um presente grego que ela me deu, muito mais perigoso que a Maré. E aí eu conheci um casal de pessoas que treinavam capoeira e me levaram para o Vidigal, aonde eu comecei a descobrir o que era o território de pessoas em fim de vida no Vidigal para poder calçar e buscar formas de fazer minha pesquisa de doutorado lá. Porém, isso foi muito difícil, porque o lado pesquisador foi esquecido. Eu vi muito sofrimento. Eu vi pessoas picadas por baratas embaixo de sofá, morando sozinhas. Muitas pessoas idosas morando sozinhos, porque são migrantes que vêm de outras regiões do Brasil para trabalhar e não constituem uma rede social. Encontrei uma senhora que há 18 dias ela comia papelão em forma de sopa temperado. E aí eu vi que o sofrimento não era só a rede de apoio, era um abandono pesado de nossa população e da cidadania, o que a gente chama de cidadania. E tudo isso a menos de 5 quilômetros de um dos bairros mais caros do Brasil, que é o Leblon. Eu fiquei impressionado com aquilo, comecei a movimentar um grupo de pessoas que pudessem atender consultas online comigo, que pudessem, especialmente o papel da psicologia, para atender, mesmo que online, as pessoas no nível de sofrimento considerável emocional. Eu não tenho formação para isso, e o profissional específico para isso é o psicólogo, profissionais médicos e profissionais do cuidado. E comecei uma rede de amizade também que me ajudava com fralda, com comida e com outras coisas. A principal tarefa nossa durante todo esse tempo foi encontrar moradores
que quisessem, de alguma forma, ajudar a cuidar dos seus vizinhos. Eu tenho aqui 2 exemplos, Edna e Valéria, todas duas com uma história de vida extremamente pesadas, que quando eu ofereci para elas serem capacitadas para ajudar a cuidar dos seus, elas não mediram esforços para isso. E quando, por exemplo, um dos nossos pacientes que chegou para nós e nós o encontramos, ele tinha uma demarcação de últimas 6 semanas de vida, que é esse paciente de lá. Quando Valéria assumiu ele, a gente pensou que ia fazer só o processo de fim de vida dele. Ele durou 3 anos e 8 meses. O cuidado, a capacidade de ver o outro, além de ressignificar a vida da Valéria, ressignificou a vida dele. Que a nossa busca não é acrescentar dias de vida. A nossa grande busca é acrescentar vida nos dias. E acrescentar vida nos dias do outro gera vida nos nossos dias. A partir do momento que eu vi esse movimento, eu comecei a aliviar do meu sofrimento de ter visto minha tia num sofrimento tão grande como vi antecipadamente. E comecei a perceber que o cuidado paliativo, ele tem capacidade, principalmente se ele for levado no contexto comunitário, a fazer com que uns ajudando os outros, o fim de vida pode ser mais leve, mas não deixa de ser pesado, mas pode ser mais leve do que ele se apresenta em muitas ocasiões. Essas 4 mulheres foram as primeiras que eu encontrei na Rocinha, quando a gente pensou que já não tinha jeito mais de ficar com um grupo tão pequeno como o nosso que estava. E eu encontrei essas mulheres num território que já buscavam pessoas em fim de vida na comunidade para ficar de acompanhante com seus acompanhantes, para que eles pudessem ir ao supermercado, pudessem ir receber, e elas lavavam roupa das pessoas em fim de vida também. Foi quando eu fui convidado para poder falar no Congresso Carioca de Cuidados Paliativos, e uma pessoa que estava lá falou o seguinte: você faz cuidado paliativo em favela? Esse dia caiu a ficha que eu já fazia isso há 8 anos, saía de Minas todos os meses e passava um fim de semana liderando o grupo de pessoas. E uma das pessoas que estava lá falou que isso chamava comunidade compassiva. Toda pessoa baixinho é invocado. É muito sangue e pouco corpo. Então eu pensei, gente, lá vai o povo querer pôr nome, mais uma coisa. Mas quando fui ler o que era comunidade compassiva, realmente comunidade compassiva, já dizia Alain Queleir, é um grupo de pessoas, profissionais de saúde, que capacitam a comunidade e leigos para cuidarem dos seus com aquilo que não é privativo de profissionais de saúde. É uma comunidade compassiva. Foi onde eu convidei mais pessoas, Lívia, Jefé e Liana, que estão nessa foto, para me ajudar a estruturar uma comunidade compassiva na Rocinha e Vidigal. Foi onde a gente começou a achar muitas pessoas. Num determinado dia, a gente tinha para nós 4 aproximadamente 29 pacientes. Uma dessas pacientes que eu mostro, tirando ela de casa, morava num cômodo de 2,5 por 3. Nós achamos ela totalmente inválida, em processo ativo de fim de vida, e toda tomada de esperma por ser abusada pelo seu próprio filho, que tinha uma doença mental grave. Isso é indigno de alguém passar no nosso meio e a gente normalizar. Foi quando a gente viu que a gente tinha que crescer esse grupo. E aí nasce a Favela Compassiva Rocinha Vidigal. Hoje nós somos mais de 150 voluntários profissionais. O Vidigal conta com 30 voluntários. A Rocinha conta com mais de 80 voluntários que cuidam de pacientes no seu território, que olham para os seus com olhar e dignidade. Muitas pessoas falavam que meu olhar era um olhar empático. A definição de empatia não é isso. Empatia é quando a dor do outro me incomoda, mas eu fico nela. Eu preciso avançar de empatia para compaixão. Compaixão é quando eu pego a dor do outro que me incomoda e transformo ela em ação. O meu convite é que, aonde está sua dor, possivelmente está seu sucesso. Aquilo que te faz sentir dor, eu preciso ter olhar para aquilo, para que eu possa reverter a minha dor e automaticamente eu vou reverter a dor de muitos. Esse é o território que a gente ocupa hoje, Rocinha e Vidigal. Não é nada fácil, de fato, porque é uma área diferente das outras que a gente estuda para isso. Mas 1/4 da população do Rio de Janeiro mora em favela. Hoje, cadastradas no Brasil, são mais de 15 mil favelas.
nós temos que pensar em política pública que de alguma forma olha isso. Alan Queleir, ele já falava quando criou Comunidade Compassiva, que cuidar de quem está no fim de vida não é tarefa só do serviço de saúde, é responsabilidade de todos nós, vizinhos, famílias e comunidades. Com o envelhecimento populacional hoje que a gente já vive, é a primeira vez que a população 14, 25 anos está menor do que a 60 mais. A 60 mais ultrapassou. Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já está no nosso meio. E as nossas redes de apoio cada dia são menores. Alexandre Kalash diz que a gente precisa acumular pelo menos 3 capitais sociais. Capital saúde, capital financeiro, que é necessário, e a outra é capital social. Qual é a minha capital social? Na minha necessidade, é além de capital de contato. É capacidade que eu posso contar com as pessoas na fragilidade. Diante disso, os nossos voluntários locais hoje trabalham buscando pessoas em fim de vida na comunidade, mas hoje a nossa parceria com o Estado é tão boa que quem mais encaminha pacientes para que a gente possa acompanhar junto são as próprias unidades de saúde da Rocinha e do Vidigal. Os moradores fazem visitas diárias, quinzenais ou semanais para os pacientes, e nós, profissionais de saúde, a gente vai uma vez por mês em mutirão, criar um plano de cuidados, compartilhar esse plano de cuidados junto com a atenção primária à saúde do local e o programa Melhor em Casa, de atenção domiciliar. Hoje a gente tem 2 sedes, uma na Rocinha, uma no Vidigal. Essa janela é a janela da nossa sede na Rocinha, na Rua 2. E eu queria falar que o nosso maior investimento hoje é em educação em saúde comunitária. O nosso grande papel hoje é capacitar moradores da Rocinha e do Vidigal para quando ele tiver alguém numa condição de fragilidade, a gente poder modificar a sua condição de vida e fazer deles uma condição de cuidado que gera nele conforto e qualidade de vida. Isso é formação de cuidado básico humano para os moradores da Rocinha e do Vidigal. E é um empoderamento que ninguém tira. Que a gente não ensina só cuidar de necessidade humana básica. A gente ensina como ele encaminha alguém que está em sofrimento e conheça os seus direitos enquanto cidadão. Tudo isso são cursos de formação, mas além disso a gente tem um programa que chama Cuidando do Cuidador, em que a gente cuida das pessoas que cuidam das outras pessoas. Isso é muito importante. Queria trazer para vocês que hoje a gente tem um número que a gente impactou mais de 100 famílias, a gente já cuidou de mais de 100 pessoas. Hoje são mais de 15 comunidades compassivas em todo o Brasil e que tenha esforço para que a gente multiplique mais. E eu fecho essa apresentação trazendo uma reflexão de um dos casos que mais me impactou. Esse senhor foi direcionado para nós da comunidade com um sofrimento muito grande, porque ele tratava câncer, morava sozinho, era da Paraíba, e eles falaram que a casa dele começou a ter mau cheiro. E a gente foi ver, e era uma área que não estava sendo atendida pelo poder público. Quando a gente abre a casa dele, isso que a gente vê aqui não é ferida por pressão. Ele estava sendo comido vivo por ratos. Isso são mordidas de rato. É um paciente em fim de vida. O que a gente fez? Primeira coisa, a gente fez banho. Dar dignidade com o básico, dar banho, fazer higiene oral. A gente levou ele para a UPA da Rocinha. Esse paciente viveu 2 dias. Algumas pessoas falam, mas não adiantou, vocês chegaram no final, ele viveu só 2 dias. A vida me deu muito sentido depois de todo esse caso, depois de toda essa história com minha tia. E eu compreendi que a compaixão tem o poder de curar. A minha dor e curador do outro, porque eu percebi que não são os 2 dias. Se você chegar faltando 1 minuto para a pessoa falecer, e simplesmente a sua presença mudou a vida de alguém, o seu nascimento valeu a pena. Eu queria muito, em nome de toda a comunidade compassiva, agradecer esses momentos com vocês e que a gente possa, de fato, prosperar comunidades compassivas e o cuidado compassivo com todos. Obrigado.